Os alunos, nós vamos agora estudar sobre o verbo no futuro simples. Mas primeiro eu quero fazer uma revisão. O verbo to be, o verbo ser e estar, ele é eu estou em casa, I am at home. Eu sou professora, I am teacher. Então, eu estou em casa, eu sou professora. I was at home, o verbo to be no passado. I was, you were, he, she, it was. We were, you were, they were. Nós já estudamos o passado do verbo to be. E como o verbo no infinitivo, o verbo to be é to be, né? Então, o verbo em si é be. Como eu vou falar do futuro, eu vou utilizar o modal verb will. I will be at home. Com esse will, que é um modal verb, é um verbo modal, ele vai transformar a frase em futuro. Isso eu estou trabalhando com o verbo to be. Mas se eu tiver de utilizar outros verbos que são regulares e irregulares, eu não vou inserir o verbo to be, correto? O verbo to be, ele se auto-apresenta. Bom, se eu vou falar comer, beber, falar, ensinar, pular, gritar, são verbos regulares e irregulares. Então, nós temos a lista dos verbos irregulares, que vocês têm que estudar, e os verbos regulares. I live in Brazil. Verbos regulares, que no passado simples ele termina com a terminação ed. E toda a parte do verbo, a matriz do verbo, a matriz que eu digo live, todas as outras pessoas dos pronomes pessoais, vai ter essa matriz live. Então, I live in Brazil é um presente simples. Agora, o presente contínuos, como eu disse para vocês, o presente contínuos, ele tem duas situações, né? É o pronome pessoal, que é a regra. O verbo to be, mais o pronome, o verbo principal, com a terminação ing. E mais a informação que você queira passar. Então, I am living Brazil é o presente contínuo. Eu estou vivendo no Brasil. I lived in Brazil. Eu vivi no Brasil. I will live in Brazil. Eu viverei no Brasil. E os verbos irregulares que não têm a mesma terminação, correto? Então, todas as conjugações são diferenciadas. No presente, no passado, no passado contínuos. Participo passado, desculpa. I eat apple, presente simples. I am eating apples. Eu estou comendo maçã. Isso é o presente contínuos, que você utiliza sempre o verbo to be, que é a regra, o verbo principal mais a terminação ing. I ate apples. Eu comi maçã. E I will eat apples. Eu comerei maçã. Então, o verbo irregular é o verbo comer e o verbo regular é o verbo viver. Ok? Então, você já tem uma visão do que nós vamos estudar agora. Vamos para o futuro simples.